Hoje na POV TV, um fã de Dragon Ball contra 20 de Naruto. Pra você aí de casa, qual é o melhor anime? Teremos debate onde os dois lados terão minutos para defenderem o seu favorito. Prontos ou não, lá vamos nós. Meu nome é Reno Pacífico, conhecido como Nerdverso também, e vim aqui hoje defender Dragon Ball contra 20 fãs de Naruto. E o primeiro tema é: Dragon Ball influenciou mais animes do que Naruto. Ninguém correu, só ele. Tá, eu achei que não, já tomei até um susto. Eu discordo, até porque o Naruto ele é muito mais popular atualmente do que o Dragon Ball e se lidera em todas Mas eu falei que ele influenciou, não que ele é mais popular. Em questão de influência também, eu também discordo, porque o Naruto ele influenciou mais de 40 animes da atualidade, inclusive Jujutsu Kaisen é uma das... Concordo. A maioria dos animes que começaram com essa pauta do time 3 foi tudo influências do Naruto, e eu discordo que o Dragon Ball seja mais influente do que o Naruto. Dragon Ball influenciou Naruto. Eu discordo. Não, mas não é discordância, é confirmado. Se não tivesse Dragon Ball, não tinha Naruto. O criador de Naruto é fã de Dragon Ball. Aqui as cores do Naruto é as mesmas do Goku. Isso pode ser verdade, mas pode ser uma inspiração, mas não quer dizer que isso seja mais influente. Não, ele influenciou vários animes e mais animes do que Naruto. De boa? Boa. Prazer, sou o G.O. Prazer. Bom, você tá correto nesse ponto de falar que o Dragon Ball, ele inspirou Naruto, assim como outras inspirações. Mas não só isso. O Naruto, ele se tornou muito presente em várias coisas. A forma como a gente trabalha os protagonistas. E ele criou também a visão dos japoneses. Por quê? O protagonista é sempre o cara rebelde, o cara diferente. A mesma forma o Ichigo, tem cabelo colorido, por quê? É o cara rebelde. Só que quando a gente pensa no antagonista ali, que a gente tem o Sasuke mesmo, olhando por esse lado, é a forma como os japoneses eles se veem, eles se olham. Então a gente lembra que o Naruto ele veio com esse formato também, do quê? Da representatividade do povo japonês dentro dos animes. É. Lógico que eles se encontram em diversas outras obras, de diversos outros meios, mas a forma como se trabalha atualmente é isso. Não, eu entendo. O que eu tô te falando é que ele influenciou mais animes no geral, inclusive Naruto. A gente tem referência até a queda do Yantia em Dragon Ball, que também aconteceu em Naruto. Mas da mesma forma que a gente tem referência de Akira, com a derrapagem da moto. Não, Tem coisas que sim, são importantes, fazem essa diferença. Dragon Ball veio primeiro. Com certeza, Dragon Ball veio primeiro, mas não é por causa disso que deixa de ser importante também. A forma como o Dragon Ball ele é presente, ele se faz. Mas a partir do Big Three, a gente também começa a ter o quê? A colaboração entre os mangakas com muita força. Então, se presta as homenagens, Naruto mesmo aparece dentro da obra de One Piece, da mesma forma que aparece dentro da obra de Bleach. Mas One Piece também foi inspirado por Dragon Ball. Com certeza, só que a partir do momento que Naruto vem com esse trabalho da identidade, a gente encontra. Da mesma forma como a gente começa a ter o quê? Os mangakas desenhando outras obras de parcerias no estilo. E quem predominou isso? Naruto. Quando a gente pega a Jump mesmo pra dar essa olhada, Naruto predomina a Jump assim até hoje, da mesma forma. Só que eu entendo, o Dragon Ball foi a primeira, a gente pode falar que ele foi a principal. Mas eu acredito que a gente não pode mais dizer que o quê? Que ele trabalha sendo a maior influência. Porque as coisas vão mudando conforme o tempo. Mas o tema hoje não é qual é o mais influente, é o qual foi o mais influente. Acredito que Naruto é o mais influente. Dragon Ball ele começou com tudo, mas Naruto continua propagando. Até porque Dragon Ball tá em ato, né? Esse é o problema. Se a gente compara Dragon Ball e Naruto, qual que tem a história mais envolvente? Você vai me dizer que é Naruto. Com certeza. Mas por quê? Por causa do background de personagens. A gente não tem tanta profundidade o Sasuke é melhor que o Vegeta, por exemplo? Em qual sentido você quer dizer? Em história, em poder, tudo. O Vegeta é mais complexo. O Vegeta é um personagem... Não. O Vegeta é um personagem que saiu de vilão, foi pra herói. O Sasuke também é um anti-herói ali em algum momento e depois ele se torna. Valeu, meu amigo. Muito boa argumentação. Perdeu! Qual o seu nome? Prazer, sobrinho. Eu sou bem fã de Dragon Ball como Naruto, mas eu acredito também que o seu ponto de vista, você pode ver de duas perspectivas diferentes. Sim. Século anterior, Dragon Ball influenciou. Só que aquilo era uma visão diferente, porque a gente tinha muito estereótipo de, eu sou um homem predominante, eu tenho que lutar, e Dragon Ball Z nos dava isso, tipo, uma forma subjetiva. Mas assim, o que eu acho desse ponto aqui? Se tu pega o Dragon Ball, ele incentivou e mostrou como fazer um shonen. Por exemplo, lutas de Dragon Ball que são muito aclamadas são, por exemplo, a do Z, do Goku contra o Freezer. É uma ótima luta. E Naruto copiou muito disso. As lutas de Dragon Ball também são muito parecidas com as de Naruto. Mas tem um porém.
Então, Dragon assim, Dragon Ball, o que eu tô querendo te dizer? Que Dragon Ball ele influencia de várias formas Naruto. E qualquer outro anime, porque ele mostrou como fazer um shonen. Só que Naruto teve uma perspectiva diferente. Dragon Ball você vê mais coisa de porradaria. Naruto a gente vê mais inteligência de batalha sendo posta em ação. Não, Você Goku vê, por é um exemplo, gênio em batalhas. Sim, mas você vê mais outras coisas do que só luta, luta, luta. Você vê jutsu, você vê um que cautela Mas o jutsu outro. é o quê? É uma técnica. Instinto Sim. superior é uma técnica. Só que a gente Só vê não é mais chamado isso. de jutsu. Só que a gente vê mais a inteligência de batalha. Eu sei que fogo ganha de Não, água. QI de batalha, o Goku é superior a qualquer um de Naruto. QI de ver. batalha? Pô, nem terminei de explicar. Daqui a pouco tu volta. Opa, tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, prazer, Prazer, Fernanda. Fernanda. A gente tá na pauta de influência, certo? Certo. Você falou que o Dragon Ball tem mais influência. Não, que ele foi mais importante pros animes. Não que ele seja mais influente hoje. Não concordo que ele tenha sido mais importante pros animes. Ele teve sim. Tipo, o Naruto pegou tudo. Hoje em dia é uma referência. Sim, a hoje Dragon- em dia a Dragon Ball. nada existe que não tenha sido criado por outras pessoas. Sim. Então, de fato, Mas- teve uma referência, certo? Porém, eu acho que ele se superou e sobressaiu muito mais do que o Dragon Ball hoje em dia. Sim, você tá me dizendo que Naruto é melhor pra você. Não, no Eu geral, concordo. No contexto Agora geral, sim, o que eu tô falando é no que quesito de história. Mas se você tivesse sendo bem sincera, Dragon Ball influenciou mais animes do que Naruto ou Naruto influenciou mais animes? O Naruto influencia hoje em dia bem mais Ma- animes do que o Não, Dragon ele é Ball mais influenciou influente. a vida Ele não inteira. E ele foi mais importante? Sim, Mas sem Dragon Ball não existiria Naruto. Não existiria. discordo. Poderia existir sim, só que Não com dessa forma. referência diferente. Não dessa forma. Mas continuaria sendo Naruto. Poderia ser ou não, até porque a gente sabe que foi muito inspirado no Akira, né, na obra do Sim. Akira. Então, assim, Dragon Ball, até hoje, pra mim, é o mais importante dos animes. Não tô dizendo que ele é mais influente, porque hoje não é. Solo Leveling hoje tá aí pra provar que... Eu acho que o que gera importância é uma coisa que também gera comoção nas outras pessoas. Eu acho que o Naruto, ele gerou muito mais, ele abrangeu muito mais as pessoas, tipo, as diversidades, temas como amizade, confiança, traição, Dragon Ball é mais político. família, casos que aconteceram de revoltas na família. Então eu acho que o Naruto, ele abraça muito mais o público nesse quesito e por isso que ele abrangeu mais e envolveu mais nesse quesito de influência. Não, nesse caso, aí a gente tem um ponto que é diferente, porque o que a gente tá falando é de fazer com que os animes sejam como são hoje, os shonen sejam dessa forma, por conta de Dragon Ball. A gente não tá falando que hoje, por exemplo, Naruto é melhor Mas eu ou ainda Naruto acho é que pior. na época ainda era inferior ao que o Naruto já entregava. Não, mesmo no sim, mas começo. aí é um ponto de vista. A gente tem que falar, tipo, qual o anime que tem mais referência nos outros animes? Kaiju número 8 acabou de fazer uma referência a Dragon Ball. Mas tem mais referências de Dragon Ball ou de Naruto? De Dragon Ball. Não acho. Tem Mas- de Naruto. Referências tem mais Não, referências tem muito de mais Naruto. referência em Discordo. vários animes. Porque assim, não tô falando de um anime específico. Eu tô falando de vários animes. E Dragon Ball, ele influenciou vários animes. Até porque se não fosse Dragon Ball, ninguém tinha aquelas batalhas, estilo de luta, que ia demorar pra ter uma batalha. Enquanto tu olha pra batalha e achar super impactante. Qual o único anime que lotou estádios? Em um final, só Dragon Ball. Mas Mas aí ninguém- já é uma coisa mais abrangente, eu acho. Então ele é mais influente e foi mais importante pros animes. Não teve mais ninguém que fez isso. Bom, tem que pausar aqui porque estão... Tá. Todo mundo levantou a mão? Tô de volta. De volta, vamos lá. Tem um lance no Naruto que ele soube fazer também, dentro disso da questão de influências, quando a gente fala da construção de personagens e o quê? A representatividade para mercado. Sim. Quando a gente pega Dragon Ball, os personagens eles têm um estilo muito parecido, até por causa da limitação da época em recursos de desenho. Naruto, ele já veio mais expansivo pro mercado. Quando a gente Concordo. pega pra ver mesmo, só de ter uma aldeia com pessoas negras já faz uma diferença. Sendo que hoje isso se reflete muito em outros animes. Se você pega pra ver Fire Force mesmo, vem muito dessa linha e a gente tem um personagem Ogum, que é um cara baseado totalmente na cultura Yorubá. Sim. Faz com que o mapa ele seja aberto. Faz o mapa ser aberto, ser as paradas, ser trabalhadas de uma outra forma também. Mas aquilo, numa leitura de mercado. Então os próprios mangakas começaram a entender como colocar personagens para influenciar dentro disso e como ter a questão do quê? Da venda de mercado. Porque a gente tem que lembrar que, para os japoneses, se der certo o anime ou o mangá, ótimo para eles. Se não Sim. der certo para eles, não vai para frente. Exatamente. Eles não pensam no mercado lá fora. Atualmente, com o Naruto ter
se aberto pro mundo de uma proporção tão grande, a gente começou a ter isso no mercado. Eles começarem também a pensar do quê? Do lado de fora do Japão, nesse lance. Com certeza. Então, o Naruto, ele consegue fazer o quê? Essa influência também de mercado pros animes. Então não é só a influência do quê? De personagens, tudo. Porque se você pega pra ver em Naruto, não é só as referências de Dragon Ball. A luta do Naruto com o Neji tem quase um moveset inteirinho de Cowboy Bebop. Isso que tu falou é um tema muito bom. Naruto é um anime incrível. Só que nesse ponto aqui, nessa pauta, ele não ganha do Dragon Ball. Que é ser mais importante para os animes. Esse é o tema dessa pauta. Sim, é que aquilo, a gente tem o começo. Lógico, o começo é o passo mais importante, tem que começar. Só que se a gente pega em questão de número e visibilidade, o Naruto ele conseguiu trazer isso. Solo Leveling também. O Solo Leveling também, só que aí ele já é coreano e outra, é um novo mercado. Se Então, abrindo também. é Um novo mercado da Coreia. Da mesma forma que começou a acontecer do quê? Dos desenhos chineses começarem a expandir também dentro do mercado e entrarem nisso. Só que aquilo é a influência de mercado. Solo Leveling vai ter uma influência. Mas é por isso que eu tô te falando que o tema tem que ser o mais influente pros animes, porque se a gente coloca em quesito de visibilidade, de hype, qualquer anime hoje em dia vai entrar no hype. E vai ser importante. Qual é mais importante? O que tá em alta. Claro que Naruto vai vender mais do que Dragon Ball, porque ele tá em alta. Boruto tá aí. Então, assim, por mais que a gente diga, mas Dragon Ball tá vendendo menos. Mas Dragon Ball, cara, Dragon Ball é muito mais antigo. Mas eu não E digo não nessa está questão tendo de lançamento. vender menos ou vender mais, e sim o quê? O lance do mercado e visão. Porque se você pegar pra ver, Dragon Ball ele tem mais anos. Muito mais. Ele já vendeu mais do que Naruto, tecnicamente, Sim. por quê? Pelo tempo que ele tem. Só que em questão de influência de mercado, Naruto influenciou o mercado. Da mesma forma que Cavaleiros do Zodíaco não teve uma influência tão forte no Japão, mas eles entenderam que fora do Japão ele tinha uma outra influência e ele foi começado a ser desenhado e trabalhado pensando um pouco mais fora do Japão, pra poder ser expandido tudo. Tem esse lado. Então, por causa disso, o Naruto realmente, ele consegue ser mais influente, por quê? Porque ele não pensa só na questão do anime, mas na questão do mercado, na questão de representatividade, na questão da influência local e também das Mas tu tá falando de subculturas. influência pro público, certo? Não, eu tô falando no geral. Não, Porque aí- como eu falei lá no primeiro momento quando eu falei, vários mangakas começaram a fazer aquela brincadeira de crossover, tudo. Por quê? Porque Naruto já tinha começado nesse traço. Se a gente pega pra ver, hoje é muito comum. A Nami. A Nami tem um vestido com o logo da Folha. Não, mas é Um claro que exemplo. Naruto, ele é um anime muito antigo também. Naruto, ele certeza. vai influenciar. Só tô dizendo que comparado com Dragon Ball, ele não tem o mesmo nível de influência. Pros animes, não pro público. Sim, mas aí é como eu digo. Pros animes, eu não falo só dos animes. Eu tô trazendo também público, mercado. Eu tô trazendo um mapa a mais. Até porque se tu perguntar pra qualquer pessoa hoje que nunca assistiu anime, se ele conhece o Naruto, conhece o Goku, ele vai conhecer o Goku. Não. É. Não. Isso é um fato. Tô falando que nunca assistiu anime. Beleza, mas é aquilo. Pergunta pro pai do Breno aí, quem ele vai conhecer mais. O cara tem 1000 anos. Pergunta pra minha mãe quem que ela vai. Pergunta pra minha mãe quem ela vai conhecer mais, o Naruto ou o Goku. Mas porque ela viu, eu tô assistindo. Não. Sim. Eu aprendi com ela. Se eu perguntar pro meu pai, ele vai dizer que é o Goku. Entendeu? Então, assim, a maioria dos idosos, de 30 pra cima, vai conhecer o Goku. Porque ele foi mais influente. Mas beleza, só que aí a gente volta também nessa questão do quê? Do geral. O Naruto ele é conhecido da galera dos 30, da galera dos 5 anos de idade, da Não, galera o dos Goku 15, é conhecido por aí vai. por gerações. Se eu perguntar pra minha Gerações. sobrinha de 12 anos, de 8 anos, ela vai saber dizer que o Goku é mais importante que o Naruto. Não porque que eu disse que é, mas porque ela conhece. Ela pode até dizer, eu prefiro o Naruto, mas eu conheço o Goku. Então nunca vi o Naruto, mas... É isso aí, vamos pra próxima. Dragon Ball tem o melhor protagonista. Vamos lá. Eu discordo desse ponto por várias características hoje em dia que influenciam os personagens. O Goku, você tem aquele clássico tipo de superação e contradição. Naruto, ele abrange muita mais coisas no nosso cotidiano que a gente não vê. Tipo o quê? Depressão, a gente vê com assuntos como superação, a gente vê assuntos como amizade, até esse negócio de laços que Dragon pode Ball ser tem usado hoje em amizade dia. também. Mas não tem isso de laços. Vegeta e Goku? O Vegeta quer superar, isso aí já é uma rivalidade. Não, isso aí era no início. Agora eles são amigos. Um defende o outro. Mas um tá sempre batendo no outro. Não, mas é porque eles têm o Sasuke e o Naruto também. Calma, é sobre o personagem, protagonista. Tá, vamos lá. Também a gente vê muito isso do... Calma. Também a gente vê muito isso do Naruto sobre a questão do preconceito, que não é muito debatível assim, que a gente vê em Dragon Ball. O Naruto não tem culpa de nada, ele sofre preconceito por uma coisa que nem mesmo ele sabe. Isso por si só já reflete na sociedade coisas que a gente sofre, mas
A gente pode se identificar, tipo, eu O sou... Goku veio de outro planeta, é um alienígena. Mas ele parece mais humano que os alienígenas, que o pessoal da Terra. Ele parece mais humano que o pessoal da Não, Terra. pode parecer, mas ele não é. Ele não sabe nem ler, o coitado do Goku. Mas sabe que deve saber sim. Não sabe. Deixa eu terminar aqui o ponto, só pra complementar o negócio do Naruto. Fora isso de protagonismo, a gente tem muito mais sobre a representatividade do dia a dia. Você poderia ver, por exemplo, que Dragon Ball tinha isso, mas hoje em dia... Por que Dragon Ball tem o melhor protagonista? Pronto. Vai. Não. Naruto, a influência de Naruto é muito, muito grande. Como o amigo disse. Mas não é influência, é melhor protagonista. O melhor protagonista é o Naruto, com certeza. Mas por quê? Defenda. Porque... Calma. Ó, a história. Vamos começar pela história de Naruto. Naruto, ele sofreu muita coisa que ele não tinha nada a ver. Foi jogado pra ele. Entendeu? O Goku Então, perdeu o planeta inteiro. Tá bom, ele perdeu o planeta inteiro. Mas a cena de Naruto cantando parabéns pra ele sozinho, com os clones. Muito sad mesmo. Hã? Muito sad. sad. E isso não O influencia... Goku não tá nem aí, ele luta e treina e fica mais poderoso. Por isso ele é o melhor protagonista. Ele tem, Não tem faz o tudo. menor sentido, Ele tem cara. tudo. Ele tem tudo contra ele. Ele não tem mais nenhum planeta pra ele. Ele não tá nem aí. E ele vai e melhora. Esse cara tá tirando. Estou de volta. Vamos lá. Eu discordo que seja o melhor protagonista, até porque mesmo você acabou de informar que o seu próprio personagem, ele só luta e quer cada vez ficar mais forte. Não, eu não falei isso. Eu falei que mesmo nas adversidades ele luta e se torna melhor e salva o mundo. Tá, mas... Enquanto o Naruto fica, ai meu Deus, eu sofri. Mas esse daí, ele tá... O Naruto não é somente sobre sofrência, é sobre superação, todo mundo já falou. E outra, é um detalhe importante, o Naruto, ele não pensa somente enquanto sofreu... Não, os o aliados Naruto dele. ele quer ser um Hokage pra ser todo mundo respeitar ele. O Goku não tá nem aí pra ninguém, ele faz porque é o certo. Mas isso não é ser melhor. Isso É só- claro que é melhor. Eu não acho Vo- isso. Ele tá sendo melhor porque ele tem que superar, porque ele tem que ser melhor. Ele mostra que você tem que Mas na superar. cabeça Não, ai, dele, meu ele é um Deus, personagem o que pessoal só vai tem me que lutar, aceitar. ficar forte. O Entendeu? Naruto, ele estuda muito mais além disso. O Naruto é uma história muito mais... Naruto é um político. Não, eu não acho, eu discordo. O cargo de Hokage é um político. Tá bom, mas ele tem uma história muito mais aprofundada. Ele não pensa somente nele. Prazer. Me chamo Harmonie. Pra começar, falando assim do protagonismo, vamos falar que primeiro o Goku é um pai ausente. Mais do que o Naruto. Mais que o Naruto? O Naruto, ele é Hokage. Ele tem suas responsabilidades. O Goku tá morto. Mas ele volta o tempo todo. O Goku morre, volta, morre, volta. É, mas e na luta, ele tá vivo, o Hokage. Ele só não quer estar com o filho dele. porque ele tem as responsabilidades dele. O Goku tá morto. É tipo, vamos dizer, por exemplo, o presidente do Brasil tem tempo pra família? Pô, tá sempre ali cheio de coisa, né? Exatamente. E vamos voltar. Mas Ó, se ele tivesse morto, aí... mas aí não teria como voltar. É, exatamente. Não é o universo de Dragon Ball. Não é o Goku se importa, ele só tá morto, o bichinho. Beleza. Então vamos pensar, ele tá vivo. Hum. Na luta contra o céu. Ele não deixou o Gohan apanhar? Não, ele sabia que o Gohan era mais forte que ele viu. Por isso Mas que ele... o Gohan chegou a quase Inclusive, morrer. Naruto não tem nenhum feito desse. Uma criança derrotar o ser mais poderoso. Ele deu a do semente universo. pro céu se curar e Porque ele deixou o filho sabia que apanhar. o Goku... Ele sabia que o Gohan precisava de um incentivo pra ficar mais poderoso. E ele queria que o Gohan ficasse forte. Mas aí é um cara que só Porque pensa a ideia em do... luta, ele não pensa no porque a ideia... correto. Só um ponto. Porque a ideia do Akira era fazer com que o Gohan fosse o protagonista. Ah, Não, essa era a ideia. Só que o que acontece? Quando o Goku não... Todo mundo ama tanto o Goku, por isso que eu digo da influência do Goku, que simplesmente não consegue tirar o Goku da obra. Então nem o Goku e nem o Vegeta saem e o Gohan fica de escanteio, mas ele deveria ser o protagonista. Então naquele momento a gente precisava então, de um nível de poder maior pra ele. perdão, mas então você tá se contradizendo. Você tá dizendo qual que é o melhor protagonista. O melhor protagonista da história, pra mim, é o Goku. Não tô dizendo que é o Gohan. Eu tô dizendo que o Akira queria. O Akira queria. Mas ele não mandou na obra dele. Pra mim, na verdade, hoje, se eu fosse pra escolher entre Goku... Mas vamos pensar na composição do Goku. Sim. O Goku, ele é aquela coisa, ele chega assim, ele se depara com um obstáculo. Tá Ele mais supera. fraco. Ele supera, mas sempre fica nesse ciclo. Qual é o seu nome que eu não te conheço, cara? Tudo bem, cara? Tudo bem? Cara, o Goku, na minha opinião, ele é um personagem meio raso, tá? Sim. Eu acho que ele tem muito mais background que o Naruto. Por Quem? isso O, ele é um o Goku protagonista tem melhor. mais background, tá me ajudando. Não, porque olha só, vamos lá. Você tinha falado que o Goku, ele perdeu o planeta. Meu Deus. Onde que ele se sente mal no anime por isso? Ele não Onde que ele precisa fala, se meu sentir mal. Deus, perdi. Porque ele tem a família dele na Terra. Tá bom, mas o Naruto, moleque, todas as coisas que ele passou O desde que, que a o Naruto infância sofreu? dele- Ah, a Vila Pô, não que gostava dele.
Não, assim, a vila não gostava do Naruto. E por que ele quer se tornar Hokage? Por que ele queria se tornar Hokage? Porque ele não quer que ninguém mais passe por o que ele Não, passou. na verdade, é porque ele quer ser reconhecido Não, por algum... claro que não. É porque ele quer que ninguém mais passe pelo que ele passou. É muito mais e ninguém vai mais profundo passar. do que você imagina. E ninguém vai mais passar. Porque ele é o Hokage. Tá, e por que o Goku é um protagonista? Por que ele faz? Por que ele luta pra salvar o universo? Não, ele luta pra ele ficar mais forte. E salvar o universo. Não, ele só luta por puro prazer. Não, ele luta pelas duas coisas. Ele é muito mais raso que o Por Naruto. prazer e pra salvar a Terra. Porque se ele não salvar a Terra, não tem com quem ele lutar. Então ele pensa nisso. Ele é egoísta mesmo nesse Então, ponto. Só que ele é um Saiyajin, que a primícia do Saiyajin é luta. Tá bom. Então assim, vamos lá. O Naruto ele já nasceu com uma potência dentro dele, né? Sim. E o Goku ele é um Saiyajin de classe baixa. Evoluiu muito mais do que o Naruto. Tá bom, ele evoluiu Por conta em poder. própria. Ele evoluiu em poder, Não, evoluiu? peraí. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o Naruto já tinha um potencial latente. Sorte que tu não deixou falar. Qual é o seu nome? Giovanni, Giovanni, pode vamos chamar lá. de Crazy, né? Nós já... Crazy? É, amigo. E agora eu me assustei. Vamos. Vamos lá, você acha que o Goku é o melhor protagonista, né? Não acho que ele é o melhor protagonista. Acho que ele é melhor que o Naruto. Você acha que ele é melhor que o Naruto? Sim. E por que você acha isso? Porque é o que eu tava falando agora. O Goku, ele é um cara que... Ele teve os problemas dele, como a maioria dos protagonistas shonen, né? Do Jornada do Herói. Só que ele não se abate com nada. E ele vai cada vez mais evoluindo e mostrando que... Ensinando pro público que você tem que ser resiliente. Isso pra mim é muito importante. Certo. Mais do que os outros, que inclusive Naruto, os outros protagonistas dos outros animes tiraram tudo isso de Dragon Ball. Não, Dragon Ball foi usado como referência, até pelo fato de ser um dos primeiros, né? Sim. Mas enfim, o porquê o Goku não é o melhor protagonista? Como todo mundo falou, o Goku é muito raso. Aí você fala assim, mas ele tá lutando pra salvar a Terra. Então por que ele ofereceu lá pro Zenyo-sama fazer o Torneio do Poder? Porque E mesmo sabendo que todo mundo poderia ir de arrasta, ele não tinha a garantia que ia vencer o torneio. Eu E já mesmo sei assim por ele quê. virou e falou assim, vambora pra cima. E ainda escondeu de todos os amigos dele. Então uma pessoa que é falsa com seus amigos, não tem, Não, mas tu tá indo pela premissa confia errada. neles. Não, deixa Porque eu terminar assim, minha linha de raciocínio. Não, mas essa tua linha de raciocínio... escondeu de todo mundo dos amigos dele. Falou só pro Gohan. Quando o Naruto fez isso? O Mas- Naruto sempre quer salvar os amigos, nunca desiste dos seus amigos e sempre vai atrás. Fora que Naruto é uma história de superação. Não é só sofrer. Mas o Não é só Naruto sofrer. não teria como fazer isso, porque o Naruto não consegue salvar nem o mundo, imagina o universo, que nem o Goku. Aí Só eu que assim, discordo, eu discordo. o ponto agora que eu ia falar é que ele sabia que se ele não tivesse feito aquilo, o Zeno já ia apagar todos os universos. Ele só fez isso pra que salvasse os universos. Ele sabia que se ele não fizesse aquilo, os universos seriam apagados. Não, mas aí é teoria da sua cabeça. Porque Não, o Zenyo e o Goku nunca tiveram essa conversa. Então como o Goku sabia? Não, ele sabia. O Goku, ele sempre... Não, ele não tiveram essa conversa. Ele sabia que ia apagar os universos fracos. E Tá. a Terra estava envolvida naquilo. Ok, vamos pra outra coisa então. Vamos lá, tirando assim do Torneio do Poder. Mas isso é um fato. Tá, você falou que o Goku, ele sempre tá lutando por todo mundo. Eu discordo disso. O Goku não tá lutando por todo mundo. O Goku tá lutando pra ele Então, e se por fosse ele. assim, por que, E que ele só assim, se transformou calma, em deixa eu Super só terminar Saiyajin minha- quando o Kuririn morreu? Agora que chegou o ponto, você tá falando que o Goku sempre tá upando de nível de força, né? Sim. Personalidade, ele tá dando downgrade. Porque no Z, ele era um herói. Mas quando ele foi herói no Super? Mas e é quando porque o Naruto perdeu a sua essência? O Naruto nunca perdeu a sua essência. ele foi herói no Super. Foi herói quando? Porque Quando- quem ganhou o Torneio do Poder foi o 17. Não. Então o Goku... Ele se uniu ao maior rival dele só pra poder ganhar e salvar o universo. Aí tu vai me dizer que ele não é um herói? Aí você Porque fala o ego isso. Saiyajin nunca permitiria isso. Mas o Goku foi criado na Terra, ele nunca teve esse ego Saiyajin. Então tanto ele que não- nem então- sofreu então ele é um personagem quando o planeta altruísta. dele- Agora eu vou falar pra você. Você falou assim, mas o Goku juntou com o seu maior inimigo, certo? Sim. Aí você usou como inspiração que Naruto foi influenciado por Dragon Ball. Aí um fato que Dragon Ball foi influenciado pelo Naruto. Não, porque Naruto faz isso desde o clássico. Não, o que eu tô Onde te no diz- primeiro arco, o Sim. Naruto, ele perdoou os Abusa, usou o discurso no jutsu e fez todo mundo ali ao redor dele É, ficar do lado dele. inclusive- Ou seja, esse é o estilo ninja dele. Já por isso, já prova que o Naruto é o melhor protagonista. Não prova. Até porque o melhor protagonista não é o Naruto. Porque o Naruto, ele pode ter influenciado esse ponto de Dragon Ball, porque realmente, como foi dito aqui, os mangakas eles já se conversam. Sim. Mas o ponto é o seguinte, o Goku, ele fez isso mesmo com o ego Saiyajin, mesmo com tudo, mesmo sabendo que ele não ia ser o vencedor, mesmo sabendo que ele precisou da ajuda do maior inimigo dele, que era o Freeza, Certo. pra poder salvar o universo. Então isso foi altruísta. Uhum.
E o Naruto nunca faria isso, porque o Naruto não tem esse nível de poder pra ser universal. Não, mas aí a escala de poder entre os animes é um pouco diferente. Você tem que pensar desses dois lados, Sim. né? O Goku se juntou com o maior inimigo dele, o Freeza. Quem o Naruto perdoou no final da guerra? Não, mas O tu me Obito, perguntou que como ele não derrotou o pai teria sido um dele, herói. A mãe dele, que destruiu a vila, que destruiu os Uchihas. Todas as causas que aconteceu em Naruto, a grande maioria, foi o Obito que fez. Sim. A partir do começo da história. E quem foi lá, estendeu a mão dele e falou, eu te perdoo. Foi o Naruto. Sim, mas isso Ou não prova seja, que ele é o então melhor prova protagonista. que o Naruto fez isso. Aí você tá indo do seu coração, porque eu tô jogando fatos e argumentos e você tá rebatendo com o seu coração. Não, eu tô rebatendo com argumento. Eu te Não. dei um argumento. Eu te dei um argumento porque que ele salvou o universo. Mas tudo isso o Naruto só já que- fez. E Cara, mas antes, qual foi e o mais maior? cedo. Mas qual foi o maior? Não, mas isso não importa se ele fez antes ou depois. O importa é que os dois fizeram. E qual foi o que teve o maior impacto? Se não fosse o Goku ali, ia acabar todos os universos. Mas aí eu te Não era só um pergunto, planeta. Sabe por que o Naruto é o melhor protagonista? Você fala, se não fosse o Goku ali, acaba tudo, né? Sim. E se o Naruto tivesse desistido no começo Acabaria e a Terra. tivesse sido o vilão, por exemplo? acabaria porque a o Terra. Naruto, ele teve inúmeras oportunidades e ele tinha o direito de escolher ser vilão. Mas o porquê o Naruto é o melhor protagonista? Não, por que Porque que ele tinha o é direito de escolher ser o vilão? ensinamento de vida. Ele tinha direito de Por escolher quê? seu Você vilão quer que eu te só fale por porque quê? ele ficou triste. O cara não tinha família, ninguém dava comida pra ele, ele tinha que caçar com 3 anos de idade, pegar Então seu tu tá me próprio di- então- alimento. então tu tá me ou dizendo- seja, todo mundo da vila odiava ele, se ele nem sabia o motivo, ele era excluído. Então tu tá me dizendo que se alguém te assaltar, ele tá certo? Não, mas olha a diferença. Eu tô falando que cada ação tem a sua reação. Isso Sim. daí é estudo. Ou seja, o Naruto sofreu várias ações. E se a reação dele fosse virar do mal e comprovar o que a vila sempre temeu? Porque a vila falou assim: eu não quero que o Naruto seja vilão, a gente vai proteger ele. Mas quando a Vila da Folha protegeu o Naruto? Pelo contrário, na primeira oportunidade do Naruto, ele salvou a vila contra o Pen. E todo mundo agradeceu ele foi e falou: não é isso que eu quero. Eu Sim. quero ver a alegria do meu povo, eu não quero os créditos pra mim. Não, isso aí ele aprendeu com o Goku, porque o Não. Goku sempre fez isso. Quem foi Mas que o Goku tava lá no universo de quem Naruto? foi que pegou... Não. Opa, tudo bom? Tudo bem? Prazer, sou Prazer. o Canoa. Então, o que eu queria começar falando aqui é que a sua noção do que é ser um melhor protagonista, só você está dizendo, na verdade, que o Goku é mais forte. Você só está dizendo, não, ele é muito mais forte, ponto, ele é melhor protagonista. Uma coisa que eu não concordo. Porque quando a gente traz a questão do Naruto, que foi muito bem falado aqui, é a questão da complexidade e como o personagem foi construído desde o começo. Goku, eu falei exatamente isso. O que você falou sobre Eu falei que o Goku, ele saiu de um planeta que destruiu, Sim. chegou aqui uma criança, desde criança ele foi aprendendo que, teoricamente, ele deveria ser um vilão pra vir dominar a Terra, mas ele foi crescendo aos poucos e se tornando um herói. E ele era um Saiyajin de classe baixa. Ou seja, ele não tinha nível de poder suficiente, por isso que ele foi mandado pra outro planeta. Porque ele não tinha o nível suficiente pra conquistar. E ele evoluiu e se tornou o guerreiro mais poderoso do universo inteiro. Então, assim, além dele ter uma evolução maior, ele também teve um background melhor também. Eu não concordo porque desde o começo em Dragon Ball, ele cresce com seu avô que é humano e ele não tem esse ponto Saiyajin na sua vida. E a... Mas valeu, cara. Valeu. Dragon Ball tem o melhor personagem secundário. Vegeta é melhor do que o Sasuke. Eu discordo totalmente, mas antes da gente começar essa pauta, eu só quero fazer uma pergunta. Se a gente for colocar os dois universos de igual a igual, Chakra e Ki, eles têm a mesma coisa? Sim. Tipo, se esgotar o Ki, morre, se esgotar o Chakra, morre. Não, se esgotar o que não morre, só fica fraco. É, porque se esgotar o Chakra, no caso, morre. Tá, mas era essa a pauta. Não, 100% sim. Se esgotar 100% ele vai Isso. morrer. Aí Então tá tem bom. energia vital. Então, no caso, eu discordo que o Vegeta seja melhor que o Sasuke. Além do Sasuke ter uma preparação foda, eu acho que o Sasuke, na teoria, derrotaria o Não, mas o tu tá Vegeta. falando em nível de poder ou em complexidade do personagem? Os dois. Tu acha melhor em todos os sentidos? Sim. Tá, mas me fala como que ele venceria o Vegeta, então. Só pelo fato de você conseguir equivaler o caso do Ki e o Chakra, o Sasuke consegue derrotar ele através do Genjutsu. Mesmo se você não conseguir olhar o Sharingan Eterno. Minha velocidade. A velocidade não conta se você conseguir te olhar. Não, mas... O Sharingan do Sasuke, do Rino Sharingan, ele consegue olhar a 360 graus, indiferente da sua velocidade. Se a partir do momento que você conseguir encostar o olho na pessoa, a pessoa perde. Do Sasuke? Sim. Então como é que o Naruto venceu dele? O Naruto venceu dele por causa que o Naruto é literalmente a descendência do Hagoromo. E? E o Hagoromo, ele só deu metade do poder pro Sasuke. Já o Naruto, ele já tem mais Ah, do que então o quer poder. dizer que se tiver mais poder, ele vence? Sim. Então pronto, o ego superior vence. O ego superior, ele não é superior ao Sharingan. O quê?
O olho, o poder visual, a partir do momento... O ego superior não é superior. O Hakai não é superior. O Suzano perfeito é indestrutível. Ó, eu acho que se fosse indestrutível, o Naruto não tinha vencido. Eu voltei. E aí, cara, beleza? Bonzinho demais. Então, eu acho que isso daqui também volta a uns debates que estavam tendo na questão do Naruto e do Goku, porque a gente vai trabalhar com questão de como os próprios personagens e o Vegeta em si são rasos, enquanto a história que é construída no Naruto, do próprio Sasuke, ela vai ser muito mais complexa desde quando ele é criança e as suas motivações. Tu acha que o Vegeta ele é um personagem raso? Eu acho que ele é mais raso. Não é só porque... Ele começou como um vilão. Tá. Depois ele se tornou anti-herói. Tá. Depois ele se tornou herói. Tá. Depois ele se tornou um pai. Inclusive melhor que o Goku. Tá. E salvou a Terra inúmeras vezes, mesmo sendo Saiyajin de classe alta. Que odiava todo tipo de ser vivo. Então, assim, eu acho que ele é muito mais complexo. Não, porque quando você conta uma história, você só botar os pontos finais não cria a complexidade Não, de um mas que ponto personagem. final? O ponto final, você falou. O Vegeta é ele relevante até hoje. Vilão, anti-herói, herói. Você não mostrou a caminhada e como essa caminhada transformou Não, mostrou a caminhada. Não, tô falando você agora no seu tá, argumento. sim. Como essa construção foi dele. No caso do Sasuke, você tentou desde a extinção do seu próprio clã pelo seu próprio irmão, que vai criando a própria raiva dele, como ele vai crescendo, desde ele descobriu como a própria aldeia estava relacionada a isso, ser exilado, toda a caminhada com isso e todas as questões relacionadas à política do próprio mundo ali, até ele descobrir do próprio plano do irmão dele. Então, as transformações do Sasuke e toda a história dele até o final do anime, eu achei ele uma pessoa bem egocêntrica e mala, só que isso faz parte do personagem dele. Sim, isso é assim como o Vegeta. Não, mas isso é construído de uma maneira muito mais complexa e muito mais bonita. Mas tu entende que é no teu ponto de vista? Não. É, porque eu é o falo teu ponto de realmente em vista. construção, me fale na construção do Vegeta, por que ele é mais complexo na história dele pra se transformar no que ele se transformou. Porque o Vegeta, ele saiu desde o início como um vilão. Ele nem era pra ser um herói. Quando tu assiste Dragon Ball, tu assistiu Dragon Ball? Já. Quando tu assiste Dragon Ball pela primeira vez, tu vai pensar em algum momento que ele vai se tornar um herói? Mas eu quero que você fale da jornada Não, dele. eu tô dizendo, eu tô te perguntando esse ponto pra tu entender da onde ele saiu e como ele pode ser complexo até onde ele chegou. Mas como ele se tornou? Me fale como essa complexidade Não, foi desde construída. quando ele aprendeu com os humanos. Agora eu tô sentindo a pressão, tudo bem? Prazer. Meu nome é Vai. Renan. Vamos, Renan. E o meu é Renan, olha aí, que maravilha. Aí, ó. Vamos pensar no roteiro do anime, certo? Sim. Vegeta foi criado na premissa de Saiyajin tem que lutar. Sim. Vegeta só existe pra mostrar o nível de poder do vilão. Pra chegar ao Goku e derrotar. No Porque início. No início. Sempre. Se não tiver o Vegeta pra ser derrotado por um vilão, não vai ter essa premissa, nossa, o Goku tem que salvar a gente. Mas não é o Goku que salva toda vez. Não é. Mas o Goku é o protagonista. A gente pensa sempre no Goku. Eu prefiro o Vegeta, mas eu entendo teu ponto. Você preferiu o Vegeta no Você fato de que ele foi criado pra ser Não, no início sim. um medidor de níveis de poder do, Na verdade, da eu rapaziada. acho que hoje ele serve como âncora pro Goku ficar mais forte. Exatamente. Mas não, Você só falou não, o que mas, eu falei mas- em outras não, palavras. mas não pra ele lutar contra um vilão mais poderoso. Eu tô dizendo Qual que é a sentido- premissa Eu tô do dizendo no anime? sentido pra eles Lutar. treinarem junto e um dar força pro outro. Por Treinar exemplo, continua sendo lutar. até porque o Vegeta também tem fases que é mais forte que o Goku, Sim, como no Ego Superior. sim. Então, assim, isso não tem muito sentido. Eu tô dizendo da complexidade, que ele é mais complexo como personagem, porque o Sasuke, ele quer o quê? Ele quer se vingar. Depois que tem a luta contra o Pain, o que muda pra ele? Ele vai perdendo a relevância. Enquanto o Vegeta é relevante até hoje. Por que ele é relevante até hoje? Porque se não tiver o Vegeta, não tem nível de poder. Você mesmo falou. Do Goku. Ele não tem pra quem, pra onde ir. Prazer, Caio. Mas, Caio. Referente a essa questão, vamos voltar um pouco nessa questão da relevância Sim. em relação ao antagonista. O Sasuke, ele traz a premissa de que ele vai transformar toda a questão da proteção da vila e etc. através das sombras. Ele tá lá, ele está presente. Sim. Ele tá criando um background de proteção para ameaças até mesmo extraterrestres. Todo esse background, a construção do Sasuke, através do momento em que ele deixa de se pôr em um ponto de luz e virar uma sombra para fazer tudo por trás e trazer benefícios que não vão ser reconhecidos. Ele mesmo ele não quer esse reconhecimento. Ele quer que
as pessoas à sua volta se prosperem. Então isso traz um ar de antagonista mais preparado em relação às pessoas à sua volta. O Vegeta pode ter tirado o orgulho dele de Saiyajin em alguns momentos, mas o Sasuke realmente ele falou, eu não quero nada dessa visibilidade. Eu quero que o mundo, ou no caso o mundo de Naruto, fique em paz. E é isso. Não tem como o Goku superar nessa questão em relação a... Mas o que o Vegeta quer além da luta e que a Terra fique boa e a Bulma não se machuque? O que ele quer além disso? No caso, ele só quer ficar forte. Não, mas ele quer ficar forte. Ele já falou pro Gohan várias vezes. Pra ele ficar forte e defender a Terra. O Vegeta, coisa que nem o pai dele falou. Então, assim, o Vegeta, ele se importa com a Terra. Ele se importa com a Terra, não é só ficar forte. Ele se importa mais com a Terra do que o próprio Goku. Eu discordo. O Vegeta, ele é um protagonista, não. Um secundário que se preocupa não só com ele, como no início era. Agora ele é um herói. Entrando nessa questão, ele não se jogou o cargo de fazer o que o Goku deveria estar fazendo? Não, mas é porque o Goku tá morto. Sim. O Goku morreu. Eu tenho uma boa. Eu tenho um ponto a esclarecer. Você tinha dito que o Vegeta foi bem mais construído do que o Sasuke. Sim. Só que pelo que eu saiba, era pro Vegeta ter morrido na saga Saiyajin. Ele não tinha tudo isso de construção. Ele era só um vilão genérico. Exatamente. Era pra ser, mas não foi. Então, mas ele começou a ser construção a partir no final do Z, que é no encerramento. Sasuke não. Desde o início você já viu um background todo construído. E mesmo assim ele ainda é pior. Não, ele é o lado humano, Sasuke. A nosso negócio de inveja, nosso negócio como, por exemplo, trauma... O Vegeta também. Trauma pós-traumático. Ele não tem trauma, o Vegeta. Não tem trauma, o Vegeta? Não. Compara com o Sasuke. Ele tem trauma e ele sempre tá carregando. Tá com ódio, tá se corrompendo. O Vegeta, cara, ele é um Saiyajin de classe alta. Que tu sabe que pra um Saiyajin ser o mais poderoso... O nome do planeta é o nome dele. Mas aí é consciência Aí beleza. de classe. Aí ele vai... Não, mas aí isso... O assunto é a complexidade. O que eu tô dizendo é que ele era esse personagem e perdeu pra um Saiyajin de classe baixa. Então o orgulho dele é absurdo e ele também tá com ódio 24 horas. Não. E ele poderia querer matar o Goku sempre, mas agora ele é um herói. Mas ele só foi trabalhado no final, não foi mas não é isso. Não, trabalhado no final não, foi a obra inteira. Não, ele só era tipo isso, tanto é que ele ia deixar o planeta inteiro morrer pro céu ficar mais forte, por causa do quê? De ego. Mas isso... Era só ego que ele tinha. Mas é isso que eu falei, ele começou como um vilão, ele não começou como herói. Mas o assunto é a complexidade de Sasuke por e isso Vegeta. Que ele é complexo. Do final ele foi trabalhado. Não, no final não. Da saga Buu. Por que tem um episódio do GT que começa a passar um background do Vegeta e só na saga Buu a gente vê que ele realmente pensa, cara? Porque ele mudou ali. No final do Buu. Só no final que ele teve seu próprio retcon pra ficar mais humanizado. Mas é isso que eu tô te falando. Ele começou como um vilão, foi pra anti-herói, depois herói. O Sasuke foi triplo. Ele era herói, virou vilão, anti-herói, depois virou herói da vida oculta. Mas aí... Tranquilo? Beleza? Você fala que o Vegeta, ele é melhor pelo fato da construção do personagem, certo? Não, eu que ele é mais complexo. Por Você esse acha ponto. Por conta da construção do personagem. E porque ele mudou muito. Cara, do infelizmente início. com o Sasuke não dá, mano. Sasuke é o personagem que mais mudou, assim, na obra de Naruto. E vamos levar em consideração, os Uchihas têm um problema... Mas isso torna ele melhor? Não, calma aí. Tem Os mudado? Uchihas têm um problema chamado maldição do ódio. Que quando eles começam a odiar muito, o ódio controla a sua cabeça e os Uchihas ficam meio doido que nem o Madara ficou, certo? Agora, você sabia que o Sasuke conseguiu superar essa maldição do ódio? O Porque Vegeta ele superou, tinha caído na o Vegeta maldição superou do ódio. o feitiço do Babidi. Calma aí. Ele tinha caído na maldição do ódio, certo? E logo depois superou e se tornou um herói. Porque ele viu que tava errado e falou, tá Cara, na tu hora. tá definindo o que o Vegeta fez Agora, contra o Majin Buu. Calma aí. Agora, o Vegeta na saga Buu que você tanto falou, ao invés dele superar o seu ódio, ele foi atrás do ódio pra lutar contra o Goku. Não, ele foi atrás do ódio. Colocando todo mundo E em perigo. superou o ódio. Assim que ele quis, ele sabia que o Babidi não controlava ele só queria um power-up de poder, depois ele se matou tentando matar o Majin Buu. Aí você vê a diferença. Ele foi atrás do power-up pra bater de frente com o Goku, certo? Mas mesmo assim, ele sabia que aquele Mzinho não ia controlar Mas ele. se Pra tu sujeitou ver o a isso nível. E acertou, matou nível. várias pessoas Não, lá mas- no torneio e, tipo... Não, ele não queria saber mas se ele reviveu ou sabia não. que ia reviver com as esferas E do se eles dragão. não derrotam o Majin Buu? Agora eu vou falar outro Mas ponto ele aqui. se sacrificou Eu vou pra falar matar o outro Majin Buu. ponto. Ele foi atrás do Babidi, certo? Sim. Agora, quando o Hagoromo veio junto pra falar com o Naruto e o Sasuke,
diferente do Vegeta, que é usado de escada pro Goku derrotar o próximo personagem... Não é toda vez que o Goku derrota. Não, tranquilo, quase sempre, né? Agora, sem o Sasuke, não tinha como selar a Kaguya. Como vai terminar o principal vilão pra fechar o anime? Teve o protagonista Se não tivesse e o antagonista. Vegeta, não tivesse o Vegeta no Super, não teria instinto superior completo. Poderia ter o presságio, mas não teria ele completo. Porque foi depois do Vegeta que ele realmente se transformou, tipo um Kuririn 2.0. Então o Vegeta também foi importante. Certo, ele também foi importante. Foi importante a partir E deu um do pouco de momento- energia pro Goku também. A partir do momento que ele, tipo, deu a energia, perdeu, e aí o Goku vai lá, grita e Não, solta mas seu não, poder. não, mas pera Já aí. enquanto o Naruto e o Sasuke juntou as forças. Agora vamos falar sobre construção de personagem, a não ser só Não, poder. tu tá falando da história. Tu Certo. prefere essa história porque tu acha ela mais... Ah, ela foi mais bem construída. Mas isso aí vai de visão pra visão. Não, eu tô concordo. falando do personagem. Vamos falar então do personagem. O Vegeta, ele realmente evoluiu muito. Eu concordo, eu acho que ele é o personagem de Dragon Ball que mais evoluiu. Se tornou um pai melhor, se tornou um herói e realmente luta pela Terra. Porém, o Sasuke passou por coisas muito piores. O Sasuke já enfrentou... Pô, o Sasuke viu o seu irmão levar toda a sua família e repetiu isso mais de 70 vezes no Genjutsu. Tanto que o Sasuke liberou o Sharingan, muitas pessoas acham que foi contra os Zabuza, mas não foi. Foi ali quando ele tinha os seus 6 anos de idade. Desde então, o irmão dele fala, você vai ter que carregar o ódio pra vir me derrotar. Você vai ter que carregar o ódio pra me derrotar. Desde colocou isso plantado numa cabeça de uma criança usando o Genjutsu, certo? O Sasuke Pô, o foi Vegeta ali... foi ensinado a destruir terras e Não, dominar sim, planetas. mas deixa eu terminar minha linha de raciocínio. O Sasuke ainda tentou não fazer isso. Falou, vou ficar aqui com o time 7, vou ficar aqui na aldeia da Folha e vamos treinar. Aí o Itachi veio e colocou o Lorota de novo na cabeça do Sasuke. Aí beleza, o Sasuke passou de herói pra vilão. Como o Influenciável. Vegeta também foi influenciado pelo Goku de sair de vilão pra vir herói, porque ele... Não, pra tu ver como ele é um personagem que vai de um lado... Ele se tornou melhor e o outro foi influenciado por mal. E como é que ele pode ser um protagonista melhor? Acabou. Valeu. Dragon Ball tem o melhor vilão da história. Deixa eu ir. Ah, não, bora lá. Pá, beleza? Irmão, eu quero saber... Já assistiu Naruto? Sim. Já? Então vamos lá. Não sou um grande fã não, mas assisti. Qual foi a sua sensação a escutar aquela musiquinha quando o Orochimaru aparece, meu parceiro, desde o clássico? O sentimento de medo que você tem que impor no anime, assim, o vilão já começa ali, entendeu? Sabe onde é que aprenderam isso? Susto, né? Em Onde Dragon eles Ball, aprenderam cara. isso? Foi aí que aprenderam isso. Mas não é não. Cara, a luta contra o próprio Freeza que a gente tá falando aqui, no Super Saiyajin 1, meu Deus, meu pai tava assistindo se tremendo. Pô. Porque aquilo ali foi incrível. Ok, daí meu pai pode estar se tremendo também com assistindo o é o que eu tô te Orochimaru. falando. Mas, ó, Ele aprendeu com aquilo. Foi muito bom, foi foda. Mas isso não prova que ele é o melhor vilão. Porque Dragon Ball Tá. também fez isso. tá, então por que você acha que o Freeza é um melhor vilão? Porque ele fez primeiro. Só por isso? É um argumento que você tá usando sempre. Mas é o que ele fez. É o que eu posso fazer? Fechou. Valeu. Beleza? Opa, prazer. Prazer. Me fala por que o Freeza é o melhor vilão, em questão de virtude. Porque em virtude? Porque, tipo Mas assim, vilão não tem virtude. Se for por isso, o Pelé é melhor que o Messi, o Pelé é melhor que qualquer outro jogador da história. Mas vilão não tem virtude. Vilão ele quer que Claro se que tem lasque tudo. virtude. Pra mim, o melhor personagem do Naruto, por exemplo, é o Obito, na minha opinião. Porque ele é complexo, ele é bem construído. Tá, mas o ele Sasuke, ele é um vilão incrível também. Tem o Itachi, que querendo ou não, Não, foi mas um vilão. o Freeza é puro ódio. Ele só quer Mas dominar pra e você, pronto. o vilão só é bom se ele tiver ódio. Não, ele depende. Ele tem que ser um vilão. Porque um Beleza. vilão meio herói pra mim não é vilão. O Vegeta, por exemplo, não é um vilão. Eu nunca vi ele como um vilão absurdo. Eu vi ele como um cara que queria ser poderoso. Mas o Freeza não, ele é mal porque é mal. É Tá. tipo, o Thanos, ele é um vilão diferente. Só dando um exemplo. Tá. O Thanos é um vilão que tem uma proposta ali. Ele não é um vilão. Ele quer salvar na cabeça maluca dele o universo inteiro. Já o Freeza não, ele quer que se lasque. Então eu acho ele um vilão, muito mais vilão do que a maioria dos vilões dos animes. Não, entendi. Eu acho que esse é mais questão de gosto do que, tipo... É porque você tem a sua opinião sobre vilão e eu tenho a minha opinião. Sim. Pra mim, tipo assim, Naruto é muito mais humanizado que Dragon Ball, por exemplo. Sim, com certeza. Naruto, tipo, me comove muito mais. Acho que inspira pessoas, por exemplo. E qual o vilão mais poderoso? Do Naruto... Uma coisa no universo de Dragon Ball, que é um bagulho bem estratosfericamente, é bagulho de destruir galáxia. Eu acho que Naruto é mais, tipo, humanizado. Os caras destroem um planetinha aqui e tal. Mas, tipo assim, mano... Pô, o Madara também por si só é um vilão incrível que cagou e estragou o anime. Acho que tinha que acabar no Madara, por exemplo. Mas, cara, eu consigo... O Orochimaru tem uma aura, como o parceiro aqui falou. Você escuta a musiquinha do Dono, você já arrepia... Sim, tipo, sim. Já dá no nível. Mas você tá assistindo Dragon Ball recentemente? Cara, eu assisti Dragon Ball quando eu era muito pequeno, não tenho numa memória. Então assiste o Super.
Eu posso assistir, cara. Eu não sou hater de Dragon Ball, não. Eu só acho que os vilões de Naruto são muito melhores construídos todos. Não tem um com uma... Desde os Abusa, que é, sei lá, o primeiro, Não, construído... até o Madara, todos são incríveis. Todos você se identifica. Pra mim, o diferença do Naruto, por exemplo, é que todos os personagens conseguem ser protagonistas. O por Freeza é exemplo. tão foda que ele foi o vilão Uhum. na saga Z e ele continuou sendo vilão até o Super, bicho. E no mangá, o Freeza ele não vai embora, não importa. Ele é o maior vilão de Dragon Ball. Tá bom. Por isso que eu acho que ele é um grande vilão. Não tô dizendo que de Naruto não tenha, tem grandes vilões de Naruto. Mas o melhor ainda é o Freeza. Opa, beleza. Paz de Deus. Paz de Deus. Sua tese de vilão pra mim não é muito válida, né? Porque se a gente for falar de vilões construídos, a gente tem o Madara, que é um vilão muito bom. A gente tem o Obito, como o Tete disse. E eu acho que assim, se for em construção de poder, a gente não tem o que discutir sobre Dragon Ball e Naruto. O que é que define pra tu um vilão? Um vilão? Bom vilão. Ah, tem que ser da hora, estiloso, bonito. Dar uma costa em todo mundo. Mas aí fica difícil pra Dragon Ball, porque todo vilão nem orelha tem. Entendeu? Por isso que eu acho melhor Naruto. Tá, a não ser o Cell. O Cell perfeito é realmente perfeito. Eu não acho ele bonito também. Não, ele é. Sem o capacete é. Tá. E aí, eu acho que é muito raso todos... Não vamos generalizar, que eu também não sou uma pessoa que assistiu muito Dragon Ball. Mas eu acho muito raso os seus vilões. Porque o Obito, ele tá desde o comecinho do bagulho, que ninguém sabe o que tá acontecendo. E no final ele é o... Mas o Freeza também. Ah, mas eu não conheço de Dragon Ball. Eu não quero saber do Freeza. Eu sei que o Mas Madara é muito bom, mano. Mas então nunca tu vai achar mais melhor. Mata ele. Calma. E aí, tudo bem? Seu nome? Laura, prazer. Laura, prazer. Então, um vilão, quanto mais raso ele for, menos impacto ele vai ter numa história. Como você vai justificar um cara querer só destruir e um cara ter o ódio, construir a vingança, como por exemplo o Sasuke, que tem a era vilão dele. Ele vem de algum lugar, você tem que ver você nele, tipo, vingança. Mas o Freeza também tem isso. Mas por que ele quer destruir? Porque ele odeia o Goku. Só? Não, porque o que acontece? Ele era o mais poderoso. E ele matou, ele destruiu o planeta Vegeta. Vocês sabem por que ele destruiu o planeta Vegeta, né? Medo do Super Saiyajin. Aí o cara que sobrou, que era o lixo do planeta, foi pra Terra e virou um Super Saiyajin e matou ele. Aí depois ele volta como ciborgue, o Trunks mata ele de novo. Aí ele volta cada vez mais brabo com o Goku, porque tudo é culpa dele, esse maldito Saiyajin. Então ele tem um motivo. Claro, pode não ser o motivo do Madara, mas ele tem um motivo. Sim, mas você concorda que quanto mais humano for o vilão, ou mais identificável mais emocionante fica mas você aí assistir. depende do universo. Porque, por exemplo, Solo Leveling, todos os vilões, nenhum é humano. Sim, tudo bem, mas fica muito mais interessante, por exemplo, o Naruto em relação a esse vilão, porque você tem vilões que você consegue se identificar e tem emoções, não... Mas eu tipo tenho assim, pelo Vegeta e pelo Freeza também. Tudo bem. Pô, eu vejo o Freeza e falo, tem que destruir esse cara, porque Freeza. Aí eu acho que é relativo, mas eu entendo teu ponto. Essa nem ele acredita nisso. Pô, tem que saber dos dois. Tudo bem? Olá, prazer, eu sou a Anne. Oi, Anne. Bom, o que eu posso dizer é só complementar o que os meus companheiros falou sobre a falta de contextualização dos personagens de Dragon Ball. Por exemplo, vocês têm um vilão, como você mesmo disse, que seguiu até o Super. Sim. Em Naruto, não. A gente já tem uma série de vilões que fizeram parte do anime. E isso faz toda a diferença. Não, mas tem vários vilões também, eles só não foram até o Super. Eu dei o exemplo do Freeza porque ele é o que permaneceu até o final. Uhum. Mas, tipo, a gente tem o Cell, a gente tem o Majin Buu, que também tá no Super, inclusive do lado do bem agora. Então a gente tem muitos vilões importantes também. Agora, pra mim é o Freeza, mas pode ser pra você pode ser o Cell, sei lá, ou pode ser o Madara também. Mas por que o Freeza? Ele é um vilão mau, por ser mau. E eu acho isso interessante no vilão. Não só porque é um vilão, ele não é pra ser um anti-herói. Eu não quero ver um anti-herói, eu quero ver um vilão. Por isso que eu acho que em Naruto não tem um vilão. Que isso vai ser vilão e acabou. Não tem. Ou tem? Raça, amor, paizão. Eu acho que essa comparação de Naruto e Dragon Ball é muito complexa, porque são dois universos diferentes. É a mesma coisa que comparar One Punch Man com Dragon Ball. Sim. O One Punch vai solar todo mundo. Só se o Goku não estiver no universo. Não tem condição. O One Punch Man mata qualquer pessoa ali com um soco e acabou. É só se ele evoluir. Que isso, não tem chance. Tem. É muito complicado, mas voltando, eu tô só contextualizando tudo isso.
É muito difícil comparar esses universos diferentes. Sim, claro que é. Entendeu? Porque em questão de força física, realmente, o Dragon Ball vai sentar o cacete no qualquer personagem. Mas qual tu acha que é o melhor vilão? Melhor vilão? Entre os dois, né? Dos dois universos. O Freeza, primeiro que Naruto tem Não, vários, tu pode né? pegar, cara, qualquer vilão de Dragon Ball e qualquer vilão de Naruto também. Esse teu ponto é muito forte, do cara ser mal e terminar mal. É difícil achar um cara que foi assim no Naruto. O problema é que o Freeza ele é bem dark, é isso que você quer falar. É, o que eu quero dizer é que, tipo assim, a maioria dos vilões, até mesmo em Dragon Ball, tem uma redenção. Enquanto o Freeza, ele é mal, entendeu? Começa mal e termina mal. Então assim, é isso que eu gosto nele, porque ele é o que eu vejo como vilão. Mas sabe o que me pega? A história nunca é bem construída pro fã se sentir nesse nível que você sente, entendeu? Sim. Todo mundo ali, a história é muito bem... Você fala, o planeta destrói do Dragon Ball, do Goku. Só que eles não mostram isso, eles não trazem essa emoção pra gente. Por isso que a gente foi assim, beleza, destruiu um planetinha ali. Não, mas Naruto é construído tudo. Os vilões são muito mais bem construídos do que, por exemplo, o do Freeza, entendeu? Eles falam sobre a história do início ao fim. Não, não, sou mal, vou matar todo mundo. Esse é o problema. Não, mas falta não é bem assim. construção baseada forte nesse... eu citei esse ponto como ponto principal, mas o Freeza ele tem uma história muito grande, até nos filmes. Dragon Ball Super Broly, ele tá ali contando a história, o retcon dele. Mas você entende que não mostra de forma detalhada, igual não, qualquer outro vilão de Naruto? E é isso que impacta o fã. Porque eles mostram detalhe por detalhe. Ali não é tudo, passa muito rapidamente. Você não fica com aquela emoção que você sente igual um vilão qualquer de Naruto, entendeu? Esse é o meu ponto. Sim. Então, como uma pessoa que assiste... Mas é porque também é uma outra pegada, né? Dragon Ball, quando começou o Dragon Ball clássico, era muito mais cômico do que o Z. Sim. E nos vilões do clássico tem uma pegada de alívio cômico absurda. Naruto já começou sério, desde o início. Então a gente não tem como comparar exatamente desde o início. Mas você não acha que essa seriedade traz mais emoção pro fã e a gente acaba levando esse vilão muito mais... Obrigado. Valeu. Vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Eu acho que o Freeza ele é muito, muito raso perto do Orochimaru, que é um dos maiores vilões da obra. Mas por que ele é raso? Porque, vamos lá, a história do Freeza, você mesmo resumiu que ele era só destruir planetas e queria se vingar do Goku. Não. Eu disse que ele destruiu o planeta Vegeta porque ele tinha medo dos Saiyajins, que tinha uma profecia. Tá. Então ele ficou tranquilo. Destruiu o planeta, acabou o problema dele. Então ele era um vilão porque ele sempre foi mal. Mas por que ele até hoje quer destruir o Goku? Porque foi o Goku que matou ele. Tá, então vamos falar a premissa então do Orochimaru. Vamos colocar o background do Orochimaru. O Orochimaru, ele sempre foi o ninja mais inteligente do grande time 3, que era da antiga guerra, que era o Orochimaru, o Jiraiya e a Tsunade. Ele era o mais inteligente, porém, ele achava que pra ele não era o suficiente. E ele nunca deixou de ser mal na obra. As pessoas vão falar que ele deixou de ser mal pra ser bonzinho e ajudar o povo na guerra, mas ele sempre teve um interesse por trás. Que era o corpo perfeito na cabeça dele, que era o Sasuke. Então, desde sempre, a história do Orochimaru foi criada por ele se aprimorar cada vez mais, pra ele sempre destruir a Aldeia da Folha, porque ele sempre achou que ele era o merecedor do trono. E o que isso difere do Freeza? Porque o Freeza é exatamente isso, ele quer ser o mais poderoso. Mas a diferença é que o Freeza ele é muito raso perto do Orochimaru. É a mesma história, bicho. Não é a mesma história. Não mudou nada. A construção do Orochimaru é muito maior e muito abrangente. O Orochimaru é muito mais importante na história do que o Freeza na história dele. Se não fosse o Freeza, não tinha o Super Saiyajin. Se não fosse o Orochimaru, não teria o Sasuke grande, não teria construção. Não teria, ele ia crescer. Lógico que não. O Sasuke não teria poder suficiente pra fazer nada. Cara, no mas comparar o nível, a grandiosidade do Super Saiyajin com isso, não tem como, né? Mas você quer comparar a grandiosidade do Freeza mas com o Super Saiyajin, cara, é uma coisa que ficou no imaginário popular do mundo inteiro. Tá bom, tem o dia então do Goku. Tem o dia do Goku. Porque querendo não, Saiyajin não é um humano, ele é um extraterrestre. Então a gente pode colocar o Freeza também. Então vamos colocar então em pauta então. Não, mas não dá pra colocar o mesmo nível. Ué, por que não? Porque ele não tem o mesmo nível de impacto. É isso que eu tô falando. Como não? O que eu tô te dizendo é que a história dos dois são parecidas, mas ele não foi necessariamente mais importante pra obra do que o Freeza. Porque sem o Freeza não teria o Super Saiyajin. E sem o Orochimaru não teria a Grande Guerra Ninja, não teria 90% do evento do Naruto. E a gente vai ter que perguntar pros fãs quem... pra uma votação Vamos talvez dar um aqui. exemplo bem grande, ó. Qual é o mais importante? A primeira vez que o Orochimaru invadiu a Folha, ele pega e sela, ele é selado os braços dele porque ele tentou matar o terceiro Hokage. Se ele tivesse conseguido matar o terceiro Hokage, ele já acabava o anime. Sim, mas se o Freeza tivesse conseguido matar o Goku, acabava o anime também. Tá, mas aí é o que eu tô falando pra você. O impacto do Orochimaru não foi somente na invasão da Aldeia da Folha, também foi na invasão da Aldeia da Areia, também, que ele matou o terceiro Kazekage, que ele também fez a invasão na Aldeia do Valeu.
E esse foi o episódio de eu defendendo Dragon Ball contra 30 fãs de Naruto. E já deixa teu like, comenta quem você acha que venceu esse debate. Lembrando, galera, todo mundo aqui vai sair amigo, cada um com a sua opinião. É isso aí.